Seguinte, está pensando em adquirir uma Bambolab A1 ou A1 Mini? Está em dúvida aí como que você vai utilizar o fatiador Bambu Studio para pintar suas peças? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é bem simples para você colorir as suas peças que você vai fazer as impressões. Começando mais um vídeo do canal agora, Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E como eu falei para vocês, nesse vídeo eu vou mostrar como que vocês utilizam o fatiador Bambu Studio para colorir as suas peças, deixar com aquele aspecto mais bonito, diferenciado aí do mercado, utilizando as impressoras A1 e A1 Mini. Então vamos fazer o seguinte, já aproveita, ó, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele seu like, que eu te garanto que eu vou trazer bastante conteúdo bem interessante para vocês. E falando de Bambu Studio, se você estiver procurando uma impressora Bambolab, já faz o seguinte, acessa o site da 3D Touch, entra na parte de revendas e procura a revenda mais próxima de você, que lá você vai encontrar com certeza as suas impressoras da Bambolab. Mas agora vamos fazer o seguinte, bora pro computador que eu vou mostrar para vocês em detalhes como que vocês fazem para colorir as suas peças e colocar para imprimir nessas impressoras fantásticas. Então, bora lá! Bom, então vamos lá. Tô aqui na frente do computador, já tô com o Bambu Studio aberto aqui e tô com essa peça que nós vamos estar colorindo ela. Como vocês podem ver, é uma peça que ela tá todinha, ó, sem cor nenhuma, ó. Então nós vamos colorir essa peça e vamos colocar ela para imprimir na nossa impressora da Bambolab, né, A1 ou a Bambolab A1 Mini, né? Se vocês tiverem uma X1 Carb e tudo mais, vai funcionar da mesma forma, tá? É só para vocês entenderem como que funciona a parte para estar colorindo, né? Então, tô aqui com ela e vamos começar a colorir essa peça. Então, o que que eu fiz, tá? Aqui nesse lado, ó, eu coloquei aqui já as cores, né, que eu vou estar utilizando aqui nessa peça. Então, eu tenho lá o branco, o rosa, o preto e o vermelho aqui no slot 4 ali do AMS. Então, para começar a pintar a peça, eu vou selecionar ela, vou clicar aqui em cima, ó, nesse baldinho que tem aqui, ó, Color Painting, vou clicar nele, ele vai habilitar essas 4 cores que estão já colocadas ali no AMS, e aqui eu tenho embaixo algumas ferramentas para eu estar trabalhando, né? Eu tenho aqui o círculo, tenho uma esfera, um triângulo, tenho por ranjos ali de altura, né? Tenho o baldinho para estar pintando uma área maior ali da peça, e tem o Gap Fill, né, porque é para alguns buraquinhos, alguma coisa que tiver ali na peça, né? Então como que nós vamos estar utilizando ele, né? Aqui embaixo nós temos Pen Size, que é o tamanho do bico que nós vamos utilizar para pintar. Então imagina uma canetinha com uma ponta mais fina e conforme você vai aumentando ali, ele vai deixando essa ponta mais grossa, tá? É dessa forma que funciona. E a seção de visualização que nós temos ali, que ele vai estar utilizando para fazer essa pintura, né? Mas para começar, nós vamos pintar ele com a cor preta. Então eu posso vir aqui, ó, escolher o círculo, tamanho da ponta ali do pincel, né? E começar a pintar a peça. Só que se eu for pintar dessa forma, eu vou ficar pintando aqui, vou ter que ficar dando zoom, ele vai demorar mais, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui, ó, esse fio, que é o baldinho, né? Vou deixar essa opção, ó, Edge Detection, né? Ativada. E aqui, ó, se eu vim agora aqui, ó, tá vendo que ele tá marcando as áreas que ele tá colorindo, ó? Conforme eu encosto, passo o mouse em cima, ó, ele vai marcando as áreas que ele vai colorindo. Se eu diminuir aqui, ó, olha lá, ele diminui as áreas que ele está marcando, né? Se eu diminuir um pouco mais, ó, diminuiu mais ainda. Se eu clicar agora aqui, ó, olha só que legal. Ele já pintou praticamente toda essa parte aqui de preto, né? Então eu selecionei aqui, ó, o tamanho que eu queria, do ângulo ali que ele pegasse da peça para estar fazendo a pintura. E fui marcando aqui, né? Para ele poder pintar ela sem problema nenhum, né? Então, olha só que bacana. Fiz a pintura aqui do preto, depois, lógico, eu vou estar corrigindo ele. Agora eu vou pintar a cor rosa. A cor rosa eu quero que ele pinte somente essa parte aqui, né? Como se ele estivesse esticando ali a parte onde ficam os dentes ali, né? A gengiva e tudo mais. Então, eu posso vir aqui, ó, pintar, ó. Ainda estou utilizando o baldinho, ó. Aqui, se eu pedir para ele pintar, ele vai pintar também a face ali do Homem-Aranha. A face não é rosa, né? Ela é vermelha, né? Vermelha e preta. Então, eu posso vir aqui, ó, e diminuir novamente. Olha lá, já selecionou somente a área que eu quero pintar. Aí eu clico. E o que está acontecendo aqui, ó? Vocês repararam, ó? Deixa eu dar um zoom para vocês verem, né? Ó. Olha o que está acontecendo. Esse desenho do Homem-Aranha, ele foi modelado, então tem vários quadradinhos, né? Várias pecinhas ali até que formar essa figura, né? Se eu der um zoom maior ainda, ó, não sei se dá para vocês observarem, ó. Olha o que ele está fazendo, pintando os quadradinhos, triângulos ali, né? Depende muito de como o modelador fez a peça, para você ter uma facilidade aí maior para você pintar. Em alguns casos você vai pintar a peça muito mais facilmente, em outros casos você vai ter um pouquinho mais de dificuldade.
Mas eu vejo como uma terapia aí que eu acho bem tranquilo tá pintando, né? Então, ó, posso aumentar um pouco mais aqui, ó. Olha lá, pintar uma área maior. Se eu quiser mudar, ó, para esfera, aí eu tenho que diminuir o tamanho da esfera aqui, né? Ó. Eu posso dar um zoom, corrigir o tamanho ali, ó, e vir aqui, ó. O legal da esfera é que se tiver uma curva ali naquela parte do desenho, a esfera consegue pegar aquela curva, diferente do círculo. O círculo vai pintar só aquela parte que você está visualizando ali, né? A esfera não, ela, se tiver uma curvinha ali, ó, ela consegue pegar aquela parte da curva também, ó. Então fica bem interessante para você pintar a peça, né? Aí, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou pintar mais um pouco dela aqui. Olha lá, você viu que ele fez a curva ali, ó? Posso ir pintando tudinho assim dessa forma. É que eu peguei uma peça bem complicadinha, né? Mas vamos lá, vou colocar o vermelho, ó. Lembrando que eu só tenho aqui em cima as 4 cores, que são as 4 cores que estão lá no MS. Aí eu posso vir aqui, ó, posso normalmente pintar assim, ó, como se fosse uma canetinha pintando mesmo. Posso vir aqui no triângulo, ó, e aumentar, ó, seções, né, ó. Lá, mas vai dar mais trabalho ainda, né? Posso zerar, ó, erase all paint, eu apago tudo e começo de novo. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, só para voltar. Essa parte aqui, ó, o que ele está fazendo, ó? De acordo com a altura, o range da altura ali, né? Então o que ele vai fazer? Por exemplo, se eu parar aqui, ó, der um clique, ó lá, eu posso marcar, clicar aqui e ir arrastando para cima, ó, ele vai pintando tudo daqui para cima até eu soltar o mouse. Então até eu soltar o mouse ele vai pintando. Não é o intuito, não é isso que eu quero fazer. Então eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar novamente. E vou selecionar o baldinho aqui de novo, que é o baldinho que eu vou estar utilizando, que é o quê? Que eu quero pintar essas áreas aqui, ó, na cor vermelha. Então eu vou aumentar o range aqui, ó. Ó, tá ultrapassando, mas olha só que legal. Já pintou boa parte da peça aí, ó. Aí eu só tenho que fazer algumas correções, ó. Esse lado aqui ficou vermelho, eu quero que ele fique a cor de rosa, né? Essas partes aqui, ó, eu posso diminuir para ele fazer isso daqui, ó, para dar o efeito do sangue escorrendo e tudo mais, ó. Então, geralmente, o que eu mais utilizo aqui é o baldinho, o círculo e a esfera, tá? Lá tá com 2, eu vou aumentar um pouquinho mais, vou colocar 5. Ó, 5 já deu uma certa diferença. Talvez aqui, ó, posso clicar aqui e colocar 6, ó. Lá já pegou uma área um pouquinho maior. Ó, talvez 7 fique melhor, ó, vamos ver, ó. Então, ó, você vai pintando dessa forma. Você pode parar e pensar, pô, não, mas é muito trabalho você pintar desse jeito, né? Mas imagina se você tivesse que imprimir essa peça, ir lá pegar as tintas acrílicas e tudo mais, passar um primer, esperar secar, depois ir lá, dar uma lixadinha para ficar mais bonitinha, mais lisa a peça, depois você ir lá, depois o primer pintar cor por cor, esperar secar, para depois passar outro demão, esperar secar, ver como é que ficou. Aqui é muito mais prático, você pinta direto no computador, no software e te entrega a peça pronta, né? Então, ó, olha só que bacana, né? Então eu posso vir aqui, ó, e ir colorindo, ó, várias partes da peça, já utilizando essa parte aqui, ó. Olha só que bacana, ó. Aí eu mudo, ó, vou mudar aqui pro branco, vou diminuir o tamanho aqui um pouquinho do... Tá aí, ó. Aqui, se eu quiser corrigir essa parte, ó, só vim aqui, vou mudar pro cor de rosa, acho que o tamanho já tá ali a medida certa, ó. Olha lá, os dois lados cor de rosa. Posso vir aqui, ó. Olha lá, já ficou então bem bacana, né? Se eu quiser vir aqui e pintar de preto, parte dos olhos dele, né, ó. Vai ficar bem legal, ó. Já começa a dar um contraste diferente aí pra peça. Olha lá que legal. Bem diferente, né, ó. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar um pouquinho mais a peça, tudo mais, e vou mostrar para vocês como que ela vai ficar pintada no software. Então, bora continuar aqui. Bom, terminei aqui de fazer a pintura na peça, né? Então, olha só como é que ficou bacana, ó. Demorou um pouquinho, mas saiu, ó. Olha só que legal, ó. Toda essa parte aqui ficou na cor preta, né, ó. Aqui eu pintei de branco, né? Rosa aqui nesse lado, rosa aqui nessa parte de dentro.
rosa aqui nessa parte aqui, ó, em cima da boca, aqui na lateral dele, ó, e o sangue escorrido aqui, ó o sangue escorrendo aqui no lado da boca dele e os dentes, né? E ficou bem bacana, né? Aí agora, o que eu posso fazer, né? Eu posso configurar essa peça para fazer a impressão. Então, como que eu vou fazer a impressão dessa peça? Eu posso simplesmente vir aqui e clicar na opção de Others, né? Outros aqui. E para ajudar a economizar um pouco do material, eu posso deixar marcado, ó, assim como eu já marquei aqui, ó, essas duas opções, ó. Flush into Objects em Fill, né? Então o que ele vai fazer? Ó? Vou pedir para ele fatiar essa peça, para vocês entenderem melhor o que vai acontecer. Ao invés de ele pegar e fazer o flush toda hora no canto ali da mesa de impressão, ele vai utilizar essa parte do filamento que ele iria descartar ali naquele flush, ele vai preencher, usar para fazer o preenchimento da peça, né? Vai utilizar para fazer o enfio da peça. Então com isso daí vai economizar um pouquinho mais de material ali na hora que você for fazer a impressão. Então isso daí é bem interessante, você está marcando essa opção. Aí nós temos aqui, ó, Flushing Object Support, ou seja, ele vai pegar também na hora que for criar os suportes para a peça, ele também vai utilizar na hora de gerar o suporte o mesmo material que ele iria utilizar para dar descarte ali no flush. Então ele vai gerar o suporte também utilizando esse flush. Então vocês vão analisar na hora que depois que ele fizer a parte de fatiamento da peça, você vai ver que os suportes também vão estar todo colorido, porque ele vai estar utilizando o enfio também para aquelas partes do suporte e tudo mais. Então isso daí é bem interessante, né? O enfio não, né? O descarte, né? Na parte do suporte, né? Então isso deve ser bem interessante. Vocês vão ver como que vai ficar bem legal. Bom, então com a peça agora fatiada, agora vocês vão entender melhor o que está acontecendo aqui, ó. Então como eu falei para vocês, ó, a parte de suporte, então tá aqui, ó, flush no objeto, na parte do suporte. Então, ó, começou com a cor preta. Deixa eu baixar essa parte aqui para vocês verem melhor, ó. Ele começou com a cor preta, né? E aqui, ó, nós temos o suporte aqui, ó. Olha só que bacana. E ele vai subindo, ó lá. Entrou a parte vermelha do suporte e a parte rosa do suporte. Então nós temos aqui, ó, a parte vermelha, que é aquela parte do tal sangue escorrendo e tudo mais, e ele está utilizando dentro da peça, ó, tá vendo a parte rosa? Que ele iria descartar ela para depois fazer em outra cor, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui desmarcar essa opção, ele vai gerar o suporte da mesma cor que ele vai estar utilizando ali, vai acabar desperdiçando um pouquinho mais de material, né? Então, se eu deixar ela marcada, ele reaproveita o que ele iria fazer de flush dentro da peça mesmo para fazer o enfio, né? Então, olha só que bacana. Aí ele está fazendo, ó, trocou para cor branca, ó, o suporte também mudando para cor branca aqui, ó. Olha lá. E ele vai fazendo, ó, dentro da peça, ó como é que está ficando. Ele está utilizando tudo aqui para dentro da peça. Agora, só para vocês terem uma ideia da diferença que dá, tá? Eu vou desmarcar essas duas opções e vou pedir para ele fatiar novamente. Olha só o que vai acontecer. Então tá aqui, ele terminou de fatiar. Agora, olha a diferença das cores, como que ele fez para dividir elas, né? Olha lá, começou na cor preta, assim como no outro, né? Aí, ó, ele foi indo na cor preta, de repente entrou a cor vermelha. Lembra na outra, quando entrou a cor vermelha, ele também entrou a cor rosa também? Nesse caso não. Ele entrou a cor vermelha e depois ele foi para a cor preta. E quando ele precisou fazer esse rosa que está aqui, ó, tá vendo? Ó, o que ele faz? Ele vai lá para o lado, descarta um monte da cor preta para entrar a cor rosa, para ele vir aqui, fazer a cor rosa, para depois ele ir lá, descartar a cor rosa para voltar para a cor preta. Então, ou seja, você acaba tendo mais tempo aí também de impressão. Vocês não repararam isso, mas só dá uma olhada aqui, ó. Tá fazendo aqui, ó lá, agora tá entrando rosa, bem diferente de como tava, ó. O suporte aqui tava branco, agora tá ficando rosa. Bem diferente de quando ele tava fazendo com aquela parte de utilizar, né, o enfio, utilizar o flush dentro do enfio também. Agora, olha esse detalhe aqui, ó. Tempo de impressão, 1 dia, 21 horas, 54 minutos. Agora eu vou marcar novamente as duas opções e vou pedir para fatiar novamente. Estava 1 dia, 21 horas e os minutos que vocês viram, né? Agora vou mandar ele fatiar, vamos ver quanto tempo que vai dar de diferença. Então, dá só uma olhada agora o tempo, como que ficou, hein, ó. 1 dia, 21 horas, vocês vão falar, pô, tá ao mesmo tempo, né? Mas olha aqui nos minutos, ó. 18 minutos, ele estava com 54 minutos aproximadamente, tá? Então diminuiu um pouco a minutagem, não é tanto assim, mas diminuiu a minutagem. E aqui na parte, ó, de quanto ele está utilizando de material para o flush, ele diminuiu praticamente aí 100 gramas quase para estar reduzindo aí, economizando um pouquinho mais material, né?
Então, não é tanto assim, mas é um número significativo. Dependendo do tamanho das peças e como você vai fazer as peças, isso daí vai fazer uma diferença. Então, isso daí ajuda bastante, né? Isso sem dizer que ele não vai toda hora ficar parando ali para ficar trocando material, né? Ele já vai reaproveitar aquele material. Outra coisa que vocês têm que observar é o seguinte, né? Tem a torre de purga aqui. Vocês podem colocar a torre de purga, como vocês podem não colocar a torre de purga, tá? Vocês vão ter que fazer teste, tá? Com o tempo vocês vão pegar o jeito, fazer teste. Tem peça que você consegue imprimir colorido e nem utilizar a torre de purga. Ele simplesmente, no tempo que ele, ou a quantidade que ele faz do flush ali, você já sabe que ele não vai precisar fazer a torre de purga. Então ele vai fazer o flush, vai entrar naquela cor e já vai sair para imprimir a peça. Eu já fiz alguns testes aqui e funciona também legal. Então, dependendo da peça que você vai utilizar, você coloca a torre de purga ou não. E o que vai mudar isso daí colocando numa torre de purga? Exatamente isso daqui, ó, tempo de impressão, 1 dia, 21 horas e 18 minutos, né? 492 gramas aí de filamento ao total. Se a gente tirar a torre de purga, ele vai dar um aviso, confirmar e vou mandar ele fatiar novamente a peça. Então, ele vai fazer agora essa peça sem a torre de purga. Vamos analisar qual o tempo que vai dar sem a torre de purga e quanto de material que ele vai economizar nesse caso. Então, vamos lá. Bom, removida a torre de purga, então, aqui, o que aconteceu? O tempo caiu, ó, em 1 hora e alguns minutos ali de impressão, tá? E aquele material todo que ele era feito ali para a torre de purga, ó, ele simplesmente não tem aqui, ó. Tá vendo só? Ele diminuiu, então, o desperdício, no caso, o material que iria ser utilizado ali para a torre de purga. Então, a torre de purga, que era para fazer a impressão ali, para ele gerar o fluxo, tudo, para chegar depois ali e voltar para a impressão, ele não está precisando fazer isso daí, então ele diminuiu todo o gasto ali que ele ia ter para gerar a torre de purga. Então, aqui, ó, nós estamos com 4 colunas aqui, agora nós estamos com 2 colunas e o total. Então diminuiu também o material gasto ali na hora que você for fazer a sua impressão. Então vocês viram como funciona. Agora eu vou fazer o seguinte, bora colocar essa peça para imprimir e vamos ver o resultado, como que ela vai sair. Então bora lá. No dia seguinte, mais tarde. Bom, então vamos lá. Vocês viram que é bem simples fazer a pintura da peça, deixar ela com aquele aspecto diferenciado aí das impressões que você vê aí no mercado, né? É uma coisa bem legal fazer a impressão já colorida, se você não ter que pintar ali aquela sua peça, né? E vocês viram a peça que eu tava pintando, né? O Venom com o Homem-Aranha ali dentro da boca dele, né? E tá aqui, ó. Ó como é que ficou essa peça. Que legal, ó. Deixa eu tentar focar aqui melhor pra vocês, ó. Olha só que bacana que ficou essa peça, ó. Chegou num ponto ali que acabou o filamento que eu estava utilizando vermelho, eu troquei ele, né? O vermelho não, o cor-de-rosa, né? Aí eu coloquei um outro que eu tinha com uma outra tonalidade. Mas olha só que legal. E eu não pintei nada dessa peça, ó. Vê se não é legal você fazer uma peça já sair pronta assim da sua impressora, ó. E olha a qualidade, né, ó. Olha a qualidade dessa impressão. Ficou bem legal, né? Então, como eu falei para vocês, Bambu Studio. Bem simples fazer a pintura utilizando as impressoras da Bambulab. Aqui eu tenho em mãos a Bambulab A1 e A1 Mini. E como eu falei, se estiver procurando uma impressora dessas, entra no link aqui embaixo, ó, 3dbambu.com.br da 3D Touch. Clica na parte de revendas e lá você vai encontrar a revenda mais próxima que tiver na sua região. Então, ó, ficou legal, né? Merece um like ou não merece? Então, ó, já deixa o like, já aproveita, se inscreve no canal. E até a próxima, galera. Valeu!